E o modelo para nós desenvolvermos é Jesus. Os membros da casa espírita, ao desconhecer o membro a exigência de por si mesmo responder com a sua modificação moral, quer dizer, o desenvolvimento do amor, para a correta prática da caridade, cai por essa sua ignorância no polo do assistencialismo ou da beneficência. É assistencialista, beneficente, não apresenta as virtudes do caridoso. Então, na cabeça dele, ele dando passe toda semana, ele está satisfeito. Mas é uma coisa exterior. O exterior não modifica o interior. Não pode. A modificação tem que vir de dentro. Então ele fica numa espécie de auto-engano. E o pior, julga estar espiritualmente evoluindo, quando a evolução moral é sinônimo de transformação moral. Evolução moral é sinônimo de transformação moral. É isso que diz o professor Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz o seguinte: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços em domar suas inclinações más. Então o verdadeiro espírita está sempre preocupado em se modificar moralmente, na tendência do bem e das virtudes. E reprimir, quer dizer, ou expungir os seus vícios, o seu orgulho, seu egoísmo, seu ciúme, sua possessão, etc, etc. No caso do assistencialismo ou da beneficência, ou ainda como quiserem, do praticante da caridade material, as viciações seculares do espírito, quer dizer, vem de outras encarnações, não se encontram ainda suficientemente erradicadas. Quer dizer, ele não conseguiu tirar isso dentro dele. Sobretudo o orgulho e o egoísmo, que são os principais sintomas da falta do desenvolvimento do amor. Assim como o médico ele vê os sintomas do indivíduo, dor, fadiga, e vê os sinais, febre, rubor, tosse, expectoração, e por ali ele vai compondo esses sintomas para fazer uma hipótese diagnóstica, assim também nós temos o diagnóstico da evolução espiritual. Quando o indivíduo está no polo muito forte do orgulho, da vaidade, da suscetibilidade do amor próprio, do egoísmo, do egocentrismo, da egolatria, ele ainda apresenta sintomas de forte imperfeição moral. Bem, acresce que ainda as 3 virtudes, são 3, que expressam a caridade, não foram incorporadas ao comportamento moral do voluntário. As 3 virtudes são benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Nós vimos isso na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta como Jesus compreendia a caridade e o Espírito responde pela benevolência, pela indulgência e pelo perdão. Então a gente tem que incorporar esses sentimentos e se modificar moralmente para praticar a caridade num sentido mais elevado, como Jesus nos recomenda. Em realidade, o assistencialista comum, quer dizer, esse sem amor, é tal qual o Paulo, o apóstolo, descreve na sua primeira epístola aos Coríntios: um bronze que soa, um símbolo que retine. O bronze que soa é o seguinte: a gente bate aqui e fica põe, o símbolo põe, não diz nada, é uma coisa vazia, oca, ou seja, nada efetivamente diz. Está vazio, oco de sentimentos de amor. Quer dizer, é uma pessoa que não vibra nessa faixa do amor. Paulo já diz nisso na epístola. Então, o primeiro problema para que nós possamos entender o que Jesus propôs é um problema de comunicação. Como é que Jesus podia fazer a comunicação de coisas tão abstratas, tão, eu diria, conceituais, para aquele povo tão ignorante, tão primitivo como o povo judeu, e além disso também traduzir isso em fatos, coisas abstratas em uma linguagem objetivada, uma linguagem factual, né? Então, é o primeiro problema da comunicação das ideias.
e da moral do Cristo, que é abstrata. Está no reino das ideias. É um problema de comunicação. O pensamento de Jesus destina-se à modificação moral dos seus seguidores, ou ouvintes. Falar em moral é falar em ideias, algo abstrato, intangível. Nós não percebemos a ideia, nós não podemos objetivar a ideia. Nós perguntaríamos, quais as dimensões da ideia? Não tem. Qual é a consistência da ideia? Não tem. Qual é a cor da moral? Não tem. Qual a qualidade física ou química da moral? Pode ser medidas? Não. É ácida, é alcalina, se for química. É impossível torná-las objetivas. Botar aqui, sendo visível, igual a minha mão. É impossível. Bem, para puxar esse conceito de moral, puxar essa abstração moral, puxar a ideia de moral, daí as dificuldades de comunicação de todos os pensadores, reveladores, que revelam a verdade moral, e no caso de Jesus, o Messias, em transformar suas ideias, que estão no reino da abstração, para a linguagem ou comunicação oral, o reino da objetivação. Isso é um problema sério, seríssimo. Seríssimo, difícil. Então, quando Jesus veio trazer a nova moral, isso ele tinha que fazer, usar algum recurso para que isso se tornasse inteligível para os seus contemporâneos, se fosse possível. Então, o povo não gosta de coisas conceituais nem abstratas. Então, os programas de televisão vão marretando só em coisas concretas, porque o povo gosta de coisas concretas, porque não precisa pensar, não precisa conceituar, não precisa articular as ideias. Então, passar coisas desse nível, ainda mais da moral, é muito difícil e muito complicado. E Jesus também teve muita complicação. Então, nesse sentido, dessa dificuldade de passar da abstração da moral para o reino da comunicação objetiva, Kardec diz o seguinte: toda a gente admira a moral evangélica. Toda a gente admira, bate palma. Todos lhe proclamam a moral e a sublimidade e a necessidade. Tudo bem, muito bem. Muitos, porém, assim se pronunciam pela fé, confiados no que ouviram dizer. Eles fazem isso pela fé, mas não entendem, mas pela fé. Eles dizem, vai acontecer, ou o que ouviu dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Então eles vão andando pelo sentimento, pela fé, pela convicção, e não pela lógica. Poucos não entendem, poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda os que a compreendem e lhe sabem deduzir a consequência. Eu acho que poucos leem a Bíblia, pouquíssimos, e daqueles que leem a Bíblia, poucos ainda, pouquíssimos, sabem entender o que está escrito ali. E diz o professor Kardec, a razão está por muito na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para maior número dos seus leitores é ininteligível. Nós vamos mostrar que isso é ininteligível para uma parte das pessoas. A forma alegórica, que é um recurso da linguagem, né? É uma figura de linguagem, as alegorias, ele fala figuradamente, e o intencional misticismo, coisas transcendentais, coisas ligadas ao mundo espiritual, enfim, longe da matéria, da linguagem, fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever como leiam as preces. Sem entender, isso é sem proveito. Então nós estamos nos deparando aqui para entender o problema da caridade em Jesus com o problema de transformar alguma coisa tão abstrata numa linguagem objetivável, numa comunicação. E por isso que eles não leem a Bíblia. Os que leem também não entendem. Eu tive muitas vezes em Uberaba, eu falava para o pessoal, acho que eu vou ler a Bíblia, meus amigos lá de Uberaba. Não lê não, Paulo, ninguém entende a Bíblia, espírita não lê a Bíblia. Se Uberaba. Espírita não lê a Bíblia? Não, ele não lê a Bíblia não, que ninguém conhece a Bíblia. Lê o livro dos Espíritos que está bom.
Mas a Bíblia, para nós, é a fonte de tudo. Só que ela está trancada na abstração dela e nos conceitos alegóricos de Jesus, né? Essas representações do Senhor, dono de uma vinha. Quem é um Senhor? O Senhor é Deus. Quem é a vinha? A vinha é o campo de trabalho de nós. Quem é os vinhateiros? Somos nós. Quais são os frutos da vinha? A uva. Né? É o nosso trabalho. Então ele tinha que colocar isso numa linguagem compatível com aquela cultura agropastoril do povo judeu e dentro de uma linguagem figurada. Mas isso ficou fechado até o Espiritismo abrir. Fechou, mas agora foi aberto. Então é muito complicado mesmo entender isso. E quando Allan Kardec diz que muitos pontos da Bíblia e dos autores sacros são ininteligíveis, não dá para entender, parecendo alguns até irracionais, também ele fala isso por falta da chave que faculta que se ele aprende o verdadeiro sentido. Essa chave está no Espiritismo. Então o Espiritismo é a chave para nós abrirmos as linguagens simbólicas da Bíblia. Aqui tem umas definições para dar mais didática à aula. Quer dizer, lá do texto, o entendimento do Evangelho, que para maior número de leitores é ininteligível, o intencional misticismo da linguagem faz com que a maioria o leia por desencargo de consciência. Não vou ler isso aqui, você lê a Bíblia todo dia, lê 2 passagens, não entendeu nada, mas leu. Eu não cumpri um dever, mas não entendeu nada. Então, esse misticismo aqui, nós estamos dando definição de misticismo. Vem de místico, grego, mystikos, tendência para crer em fatos ou fenômenos que vão mais além da matéria, o sobrenatural. Eu sou místico, você acredita nessas coisas que não estão no nosso mundo, estão no mundo espiritual, estão mais além, caiu um objeto no chão, aquilo ali é um sinal de algum espírito, houve um barulho, um som, um número. Então o indivíduo vai querendo fazer a leitura da vida dele por uma coisa que não está no mundo, está lá em cima, que é a realidade para ele, que influencia ele quando os fatos são, às vezes, ao contrário. Ele é um supersticioso, ele é um sujeito que não quer pensar nos fatos. Por isso que o Espiritismo não é místico, ele é lógico. O místico procura atribuir a fatos comuns do dia a dia da vida a interferência das forças sobrenaturais. Então, é aquelas coisas que nós entendemos. E o discurso de Jesus, ele fala muito de coisas sobrenaturais também. Então, ele fecha mais para a pessoa entender. Então, nós temos 2 limitações no discurso de Jesus e de outros reveladores. Primeiro, temos que transformar o pensamento abstrato em linguagem falada. Ou seja, transformar aquilo que está nas ideias em representação material. Um negócio complicado. Complicado. Por exemplo, a ideia de um objeto é a representação do próprio objeto. Se eu tenho a ideia de a cadeira, eu penso na cadeira, a cadeira está ali, o objeto é a cadeira. Eu não tenho problema, porque a cadeira é objetivável, ela tem dimensão, ela tem altura, ela tem consistência, ela tem peso. Eu pego a cadeira, eu sinto, eu vejo. Então eu penso, é aquilo. Muito bem. Mas a ideia de saudade, onde é que está? Eu pegar a saudade, eu ver a saudade, então eu tenho que fazer uma figuração para a saudade. Vocês estão entendendo? Porque ela é abstrata. Ela não está aqui na mesa. Cadê a saudade? Me mostra a saudade. Ninguém vai ver a saudade. Então a ideia de saudade pode aparecer numa alegoria que será um símbolo. Por exemplo, um barco que pouco a pouco se perde no horizonte. Então eu vou representar a saudade com um barco sumindo gradualmente lá no horizonte, desaparecendo. A saudade. Um ninho de pássaro vazio, de passarinho vazio também é saudade. Então eu tenho que usar uma imagem material, objetivável, para traduzir aquela ideia subjetiva, que é a saudade. É aí que vem o problema da compreensão. Está claro isso para vocês? Está andando? Bom. Agora, as expressões consideradas inteligíveis, que Allan Kardec diz, realmente é bastante inteligível, pessoal.
Por exemplo, João 3,5. Em verdade digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se eu fizer isso literalmente, renascer da água, como é? E do Espírito, entrar no reino de Deus, não dá para entender isso. Segundo, se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai e o lançai longe de vós. Aqui, ó, meu olho tem que arrancar. Tchuf. Isso é Jesus. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Está em Mateus. Jesus veio trazer a espada? Não veio trazer a paz? Como é que é isso? Mas está lá. Então, são coisas que assustam as pessoas que não têm condições de abrir esse texto. Por certo, a primeira leitura, renascer da água, arrancar o olho ou trazer a espada, frases essas partindo de Jesus chegam para o leitor comum como uma coisa absurda. Está certo, Humberto? Não é absurdo isso? Jesus trazer a espada, hein? É um absurdo, né? Bom, agora nós temos que botar nossa cabeça para pensar. É por isso que nós estamos aqui. Então nós temos que superar essa limitação da abstração e colocá-la para nós dentro de uma didática e comunicar isso a todos de uma forma compreensível, explicitável, uma forma fundamentalmente de ensino. Né? Então nós estamos para vencer isso, a limitação dessas coisas abstratas. Para que vencer, nós temos que considerar duas coisas: a transformação do pensamento abstrato em linguagem compreensível. Então só temos uma forma, alegoria, que é aquilo que eu falei da saudade. Saudade está indo no horizonte, saudade é um ninho vazio, o amor pode ser representado por um coração, depende. Eu não posso. Como é que eu vou representar o amor? O amor está nessa cadeira, está no chão? Não. Então tem que usar uma imagem que substitua e que represente aquela condição abstrata. Isso é alegoria, que é a exposição de um pensamento sob a forma figurada. Aí, sim, pego a ideia, o pensamento e dou uma imagem para ele. Ou conto uma história em cima dele que vai fazê-lo compreensível, como o Senhor da vinha é Deus, etc, etc, etc. Então, estou tentando trazer para o reino do mundo objetivo, para aqui, para a nossa compreensão, a nossa fala, essas coisas subjetivas. Também uso outro efeito de linguagem, que é a metáfora, que faz parte da alegoria. É uma das figuras de linguagem, quer dizer, é uma palavra em sentido figurado, que altera o sentido próprio. Vamos lá, só vou dar a apresentação, né, porque a aula é grande. Então, quando a gente diz assim, ele é uma raposa, você acha que o cara é uma raposa? Não dá, ele não tem rabo nem quatro patas. Mas ele é um camarada extremamente astuto. Isso é uma metáfora. Eu usei a raposa para dizer da astúcia. Tinha o vigor da primavera. Primavera o que é? É a juventude. Então a metáfora usa uma palavra como primavera, como juventude para significar primavera, uma outra que é a imagem de uma raposa para significar astúcia. Então são recursos da linguagem, efeitos de linguagem. A alegoria, é muito utilizada na poesia. Aliás, toda a poesia em geral é alegórica, né? Porque toda ela está cheia de símbolos e coisas muito etéreas, muito abstratas, não é? A poesia, muitos recursos de linguagem. Então tem aqui o exemplo da poesia como alegoria. Século XX, entardece. Fim do milênio segundo, que é o século XX. Jesus tutelando o mundo, hora de paz e de prece. Século XX anoitece, faz-se a noite. Ouço deles estranhas vozes. O nosso século XX é daqueles mais ferozes. Então aqui um pedacinho de Castro Alves em psicografia de Chico Xavier. Entardecer aqui, o que é? É o início da noite. O início da noite é o prelúdio do fim do dia. No caso do fim dos anos 1800. Anoitece,
faz-se à noite, não é fora-se à noite, faz-se à noite. É o fim dos anos 1800. Aqui é o início e aqui é o fim. Então ele está representando, pela palavra anoitecer, fazendo uma figuração com a noite e com o entardecer, o início de uma época e o fim de uma época. Então isso aí é um estilo para começar a abrir um pouco o que Jesus dizia, ou o que as abstrações diziam. E temos a outro item, que é a interpretação, ou tirar o símbolo, a desimbolização da linguagem figurada, da saudade, do ininteligível, como diz o professor Kardec. Então vamos voltar lá, aquelas absurdos e ininteligíveis. Renasce da água. Jesus diz isso. Água é vida entre os antigos. A vida iniciou-se na água. Renasceu é nascer de novo, é reencarnar. Se não renascer da água, é se não voltar à vida biológica. Porque a vida biológica é conceituada como originária da água. Já está no livro Gênesis que Deus criou o mundo e através da água ele foi gerando a criação também. Então nós começamos a entender que renascer da água é a reencarnação. O olho é objeto de escândalo. Vamos arrancar o olho? Vamos ficar com um olho só? Né? O olho é a nossa luz espiritual, nessa figuração. Sabe o que é a luz espiritual? São os nossos sentimentos de pureza, de amor. Luz são nossos sentimentos. Esses sentimentos, quando elevados às virtudes, nos fazem espíritos de luz. Nós vemos que os espíritos lá em cima, quanto mais elevados em pensamento, o perispírito deles é mais luminoso, né? André Luiz escreve muito bem isso em Nosso Lar. Quando o olho tem viciações morais, elas devem ser expungidas, essas viciações devem ser afastadas. Então arrancar o olho é tirar os vícios morais, é buscar a pureza de coração e a modificação moral. Então não é arrancar o olho físico, mas arrancar os sentimentos de impureza que nós temos, para que nós tenhamos a luz. Isso é Jesus. Quanto a alegoria ganha teor moral, quer dizer, essa história, essas interpretações, só de ordem moral, narração alegórica moral é chamada de parábola, do latim parábola. Jesus pôs valia das narrações alegóricas, como nós vimos aqui, usando as metáforas, a raposa usando a primavera, né? E teor moral, e tudo isso com teor moral, daí ser classificado as parábolas de Jesus. Bom, então nós entendemos um pouquinho como nós temos que abrir isso. Agora, para entender que a água, renascer da água, é reencarnação, nós temos que ter o quê? Temos que ler o livro dos Espíritos. Temos que estudar o capítulo de volta à vida corporal. Está lá, capítulo que é a reencarnação. De volta à vida corporal. Então, a filosofia espírita, ela vai dando esses instrumentos de interpretar esses fatos ininteligíveis para os leigos. Como também as curas de Jesus vão sendo nos dadas pelos efeitos mediúnicos do livro dos médiuns. Bem, agora, Jesus vai tocar nesse ponto importante, que é o assistencialismo e a diferença moral da caridade. Bom, de posse desses conhecimentos, a verdadeira compreensão da parábola de Jesus, usando a abertura das alegorias, usando as metáforas, usando as figurações de linguagem, mas sobretudo usando o espiritismo, pode-se agora com toda a clareza fazer a diferenciação da caridade e do assistencialismo. Vamos lá? A coisa começa no seguinte momento, essa relação entre caridade e assistencialismo. Começa com os sinais. Sinais. Por quê? Porque era de conhecimento geral entre o povo judeu que a vinda do Messias, Christos, ungido em grego, ou Massiá em hebraico, Messias vem de aqui, ó, de Massiá em hebraico, que é ungido,
O Cristo é ungido, é Jesus o ungido ou Jesus o Cristo. Não é Jesus Cristo, não. Não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo, o ungido, Christos, Messias. Exigia para sua autenticação, aparecimento do Messias, o aparecimento dos sinais que ele deveria dar. Então os judeus achavam que o Messias tinha que autenticar a sua realeza messiânica, a sua liderança, a sua representatividade como preposto de Deus através dos sinais. Esses sinais nada mais são que os fenômenos de efeitos físicos, por exemplo, materializações, deslocamentos de objetos, curas ou fenômenos inteligentes, a psicofonia, as vidências, as profecias, etc., e que são todas elas estudadas pelo nosso espiritismo experimental. Por exemplo, a vinda de Jesus, o Cristo, encontra-se bem marcada pela presença do sinal, como se encontra em Isaías. Agora, é o ponto mais bonito da aula, porque agora nós vamos entrar na Bíblia. Vamos entrar na Bíblia, quer dizer, vamos fugir do padrão ou do modelo do ensino espírita, que ele não consegue entrar na Bíblia. Os palestrantes não conseguem entrar na Bíblia. Ficam naquela coisa de lei de causa e efeito, blá, 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 e ignoram a pureza da Bíblia. Nós vamos entrar na coisa mais importante de todas, que é Jesus. Então aqui está Isaías. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emmanuel. Então, o sinal da vinda do Messias é o advento de Jesus e que é a Virgem que concebe. Isso está em Isaías, ó. Muitos séculos antes de Jesus. É o sinal. Os judeus, para que Jesus se identificasse com o verdadeiro Messias, pediam-lhe que desse algum sinal sobre sua missão. Eis o que Lucas nos diz. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta geração é perversa, pede sinal, quer o sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. O que Jonas fez por ninivitas? O sinal de Jonas, o qual refere Jesus, está aqui completo, foi advertir os ninivitas, após receber a palavra do Senhor, no caso do Espiritismo, esse Senhor é o Espírito tutelado daquele povo, que caso os ninivitas não mudassem seu comportamento e manifestassem fé em Deus, seriam todos destruídos. Está lá em Jonas. Então essa posição de Jonas modificou o comportamento dos ninivitas. E assim Jesus modificará o comportamento dos seus pósteros. Em dado momento, já com a sua missão em início e andamento, Jesus perfaz o primeiro sinal, como se lê em Mateus. Então Jesus já tem que agora, no início dele, operar o primeiro sinal. E vai operar uma série de sinais. O Espiritismo segue alguma coisa semelhante, porque ele começa com os fenômenos. As primeiras notícias que se tem do Espiritismo é ainda do Espiritismo americano, que são das irmãos Fox, que dão os primeiros fenômenos de efeitos físicos na cidade de Hydesville, perto de Nova York. Então o Espiritismo ele começa como fenômeno. Mas será que o Espiritismo vai ficar só no fenômeno? É a isca. O fenômeno é a isca. E Jesus também, antes do Espiritismo, já faz isso. O primeiro sinal é a transformação da água em vinho. Então, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metrelas, que é uma metrela, um recipiente com volume de 30 a 40 litros. Jesus lhes diz: enchei de água as talhas.
Encheram de água a talha. Eles a encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Mestre Sala é o sommelier da época, tá certo? É o provador de vinho. Foram levar para o mestre Sala provar o vinho. Onde é que está, mestre Sala? Enxergam. Eles o fizeram, os serventes. Tendo o mestre Sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, puxa, todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então Jesus, no primeiro sinal, transforma o vinho, a água num vinho, mas num excelente vinho, né? Que o sommelier acha maravilhoso, olha só. Né? Porque ali era comum dar o primeiro vinho bom e aquele vinho todo velho, curtido, depois os caras já estavam bem altos, né? Bem tontos, lascava o vinho de segunda. Né? Então, com isso, nesse momento, o evangelista João refere a representatividade do sinal para a religião e a tradição judaica. Porque isso é um problema da religião e da tradição judaica, o Messias dá o sinal. Com isso deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e seus discípulos creram nele, João. Então a partir disso os discípulos começaram a acreditar em Jesus. Porque não acreditou assim não, a coisa não é assim, como está lá, na Santinha, não tinha nenhum discípulo que era santo, não é nada disso. Bom, o assistencialismo de Jesus. Vamos ver. Indo de encontro aos sinais, Jesus abre a primeira fase da sua missão. Utiliza os sinais como meio de atração e curiosidade para a sua pessoa. Então ele tem que usar os sinais para se identificar, ser visto como Messias. O sinal ou fenômeno é a introdução ao seu discurso evangélico e ao estabelecimento das leis morais que cada um deve espiritualmente seguir. Serviu também para o fortalecimento da crença de ser ele o Messias, como se bem depreende nessa passagem do Evangelho de João. Então ele vai usar o sinal como um veículo de atração para quê? Para o corpo doutrinário dele, para a doutrina cristã. O sinal é apenas alguma coisa de superfície. Não é o fundamental para ele, mas é necessário para introduzir aquela massa naquilo que ele vai dizer. Então ele dá o primeiro sinal de assistencialismo. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, leia esses fenômenos em linguagem espírita, de modo nenhum crereis. Então ele tinha que firmar os sinais. Está claro aí também? Tá, né? Então ele multiplica os pães e os peixes. É assistencialismo. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para dar a comer? Respondeu-lhe Filipe, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informa a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso é para tanta gente. Disse Jesus, fazei o povo apresentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de 5.000, num grande outeiro, um pequeno morro, com muita relva. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quantos queriam. Aí foi o assistencialismo de Jesus. Multiplicou pães e peixes, está claro? E deu a comer os verdadeiros e divinos. Agora, a verdadeira caridade segundo Jesus, a doutrina cristã. A pregação do amor como caridade e da modificação moral como cumprimento espiritual das leis divinas, quer dizer, amor como caridade e a transformação moral cumprindo as leis divinas, consagra a segunda fase messiânica de Jesus. Ao tempo de estabelecer a supremacia do trabalho espiritual sobre o assistencialismo. Aqui ele vai dar um salto, um upgrade, ele vai dar uma passada para cima.
ele vai passar do assistencialismo para a caridade. Mas está tudo documentado na Bíblia e por ele próprio. Então, a supremacia moral da caridade sobre o assistencialismo. Eis as passagens do evangelista João no momento que Jesus prega para a multidão no porto de Cafarnaum, lago de Genezaré. Agora vem a coisa mais bonita. Quem estiver dormindo, tem gente aí dormindo. Cadê a minha? Isso. Vamos acordar agora? Agora é a hora boa. Cafarnaum é um porto no lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, tanto faz, é Mar da Galileia, tanto faz. Hoje que ele diz, Jesus, trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará. Então ele manda que nós trabalhemos não pela comida, mas aquilo que vai nos levar à vida eterna. E quem nos dará essa alimentação para a vida eterna? Ele, Jesus, o Filho do Homem. Letra A, vamos lá? Aí, diz, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Os fariseus disseram para ele. O maná era alguma coisa que nós vamos definir, mas é que é uma espécie de floco semelhante à neve que durante a noite caía e de manhã ficava na relva com uma geleia, uma gelatina, e alimentava os judeus no deserto, já que eles não tinham condições de produzir nenhum tipo de alimento. Então, ele disse, o maná no deserto, Deus deu de comer o pão do céu, que tinha o nível calórico, a capacidade nutricional semelhante ao pão. Replicou-lhe Jesus, em verdade, vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão dos céus é o meu Pai que vos dará. Já começa a desequilibrar um pouco. O maná foi dado por Moisés, ou por Deus, mas o verdadeiro alimento não é Moisés que vai dar, é Deus. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Está aqui. É item B. E no item C, eu sou o pão da vida. Jesus disse que é o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Confere? Receberam o milagre, se alimentaram, mas morreram. Este pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Então eu tenho um pão que ninguém vai morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum dele comer, viverá eternamente. Então ele diz que ele é o pão vivo. O que ele é o pão vivo? Ele é ideologia. Nós já estamos entendendo o que ele está propondo. Só que formalizaram isso e começaram a colocar o pão na boca, aquelas coisas. Criaram um ritual em cima disso. Né? Eu não vou dizer qual é a religião, mas criou um ritual em cima desses símbolos tão bonitos que ele traduz. Vamos interpretar agora o que Jesus quer dizer. Jesus anuncia que o trabalho pela comida que subsiste, aquela que não perece, diz respeito a comida que subsiste, não está corrigido isso aqui não, hein? Para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Comida para a vida eterna. E o que subsiste para a vida eterna? Ora, a vida eterna é algo imperecível, algo cujo tempo não destrói. A infinitude do tempo é a eternidade. E o que subsiste para a eternidade, já que é alguma coisa imperecível, infinita, é o espírito, não submetido à vida material, quando encarna. O espírito vive para a vida eterna. A vida eterna é, pois, o espírito livre da finitude da vida encarnada. Está claro? Que a vida encarnada é finitude, e a vida encarnada é justamente a anti-eternidade do espírito,
a antiliberdade, é a prisão, é o sofrimento, a expiação e as provas. Então o homem ele vai se agrilhoando pelo processo reencarnatório baseado na lei da causa e efeito. Mas Jesus vai nos libertar desse ciclo de reencarnação. A vida eterna é o espírito que vive fora da morte, que decorre da reencarnação. Deixa a barata lá. Deixa a barata. Tem barata não. Tem barata. Deixa a barata tá aprendendo com a gente. Vai. Entrou no bolso. A barata tá aqui, ó. Tá aqui. Por aqui, foi para ali. Ela está querendo aprender. Ó, caiu. Cadê? Não mata a barata não, bota aqui dentro. Deixa lá. Bom, agora, pô. Vamos lá. E o que subsiste, vou repetir, o que subsiste para a eternidade é o espírito não submetido à vida material, quando encarna. A vida eterna é, pois, o espírito, livre da finitude da vida encarnada, a das reencarnações. A vida eterna é o espírito que vive fora da morte, que decorre da reencarnação. A vida eterna é o espírito que não mais reencarna. Então nós estamos chegando ao momento que nós estamos entendendo que esse pão que Jesus nos oferece é uma ideologia de contexto moral essencialmente ligada, identificada plenamente com as leis divinas, que vão nos levar a um momento em que nós não vamos mais transgredir as leis divinas e vamos tornar de seres perfectíveis, espíritos perfectíveis, e que vai chegar um momento que não vamos precisar ter prova, ter expiação, ter provação, ter sofrimento, ter perdas, etc, etc. Aquele ciclo da reencarnação, que é baseado na lei da causa e efeito, e que decorre da justiça divina, que toda ação tem que gerar um efeito. Então aquele ciclo de reencarnação constante, ele é rompido, e nós nos libertamos como espírito para uma vida muito mais perfectível que somos nós agora, mediante a ingestão desses conhecimentos espirituais e a prática desses conhecimentos. Por isso que ele é o pão da vida. Então nós vamos entendendo que esse pão da vida é um pouquinho superior, né, Humberto, que o maná. Você não acha não? Hein, mano? Acordou? Então é isso aí. Bom, e que comida é esta que subsiste para a vida eterna? A que nos acompanha na vida eterna? São as ideias. Está claro aí? A comida são as ideias. As ideias nos alimentam até mesmo como encarnados. Quando nós temos esperança, aí Paulão, quando nós temos uma fé, quando nós temos uma expectativa de ação e da justiça divina sobre nós, de socorro, de reconforto, aquilo nos dá uma força, muitas vezes hercúlea, e nos faz suportar as situações de maior adversidade no mundo. São as ideias. Que por si mesmas também são imortais, porque a ideia não morre. Nós estamos estudando hoje coisas dos gregos ainda, dos pré-socráticos, né? Muito antigos. Também, mas as ideias, os pensamentos de Jesus são diferentes do que os gregos. Os seus ensinamentos, eles especificamente nos levam a não mais encarnar. Eles nos acompanham em nossa evolução. Eles vão conosco nesse processo de libertação espiritual, de eternização. Pois, vamos falar a verdade. O pessoal do Espiritismo não fala isso. Sabe o que eles fazem quando a pessoa está doente? Sabe o que eles dizem? É o karma. Bem sinistro, ó, é o karma. Acabar com você. Merece, sim, porque veio manco. É porque perseguiu um sujeito, cortou a perna do sujeito na outra encarnação, por isso que veio manco nessa. Ele vê um lado negativo.
E Jesus só nos dá a liberdade, a felicidade. O fanatismo é tão grande que o espírita ficou preso à filosofia pura do espiritismo ou mesmo aos fenômenos, não entrou na quintessência, na coisa mais bonita que é Jesus. Ficou fora de Jesus. Está aí. Eu vi num centro espírita, muito bom por sinal, que uma senhora teve um câncer de mama e depois até faleceu com câncer de mama, com as metástases, que as pessoas diziam, não vamos rezar para ela não, que não precisa. Ela tem que passar por esse sofrimento, porque o sofrimento vai melhorá-la. Então, se fosse sofrimento, fosse melhorar alguém, por que Deus então deu a medicina para nós? Por que deu a morfina para aliviar a dor? Por que deu um remédio para diabetes, para hipertensão? Porque nós estamos muito mais longevos hoje, com os remédios, com o estilo de vida. O que está havendo? Não há esse determinismo, não. O espiritismo quer marcar um karma, um determinismo, um fatalismo. Não existe isso. Jesus nos abre os horizontes, nos dá liberdade, nos faz alegre, nos faz felizes. Bom, Jesus define com toda clareza o que seja verdadeiro alimento, comparativamente ao maná, que caiu do céu, alimentando os judeus no deserto. É o pão do céu e meu Pai vos dará. Que meu Pai vos dará. E o que é esse verdadeiro alimento? Eu já falei, são as leis divinas de Deus, sintetizadas na lei maior, a lei da justiça, do amor e da caridade. Este é o alimento, o conhecimento e a prática da lei maior, que em Jesus resume-se no amor a Deus, no amor ao próximo. Este sim como se vive autenticamente em Jesus, se vê autenticamente em Jesus, preposto de Deus, é o alimento que dá a vida eterna. Preposto de Deus, representante de Deus. Quanto ao maná, embora seu aparecimento tenha sido considerado um milagre, ele por si mesmo alimenta tão somente o corpo físico, o organismo, o corpo perecível. Está claro aí? Então começa a ver o choque entre o assistencialismo e a caridade moral. A maior caridade, vou até descer, que a gente pode fazer é dar à pessoa condições dela superar os seus problemas pessoais. Quando a gente começa a dar essas chaves de compreensão do nosso destino, quando dizer que tem um chefe, um mestre, um homem maravilhoso que é Jesus nos ensinando tudo isso, as coisas deixam de ser tão pessimistas e negativas. Tudo ganha uma explicação e com ela uma solução. Jesus é absolutamente positivo. Ele é altamente esclarecedor, ele é altamente edificador, ele é altamente construtor de uma vida nova para nós. A tal da cruz aí é mais um outro aspecto que um dia vamos falar, que não é pelo sofrimento que ele nos libertou, ele nos libertou pelo conhecimento. Está aí. Aí. Quando chegarmos a um ponto de conhecer essas leis espirituais e praticarmos, não vamos precisar mais sofrer. Então ele diz assim, nesse momento, faz cair a crença na superioridade espiritual do milagre. Oh, milagre! O maná caiu do céu. Do fenômeno dito sobrenatural. Do fenômeno marcado pelo aparecimento do maná, o alimento. Tudo isso passa a simplesmente exprimir no texto a significação do assistencialismo. O assistencialismo, conclui, não é superior aos ensinamentos doutrinários. Ou seja, Jesus firma a superioridade moral da caridade sobre o assistencialismo, ao nos dizer, vossos pais comeram o pão no deserto e morreram, mas eu sou o pão da vida. Aquele que se alimentar do pão da vida, o pão de Deus, esse terá a vida eterna. É muito claro. E confirma, o assistencialismo voa abaixo, apenas durante a vida dos que dele foram beneficiados. Então o fenômeno vem, atrai. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer para uma pessoa é passar a doutrina espírita dentro dos evangelhos.
Porque o sujeito vai levar para essa vida, outra vida. Ele incorporou esses conhecimentos, ele vai ficando livre. Mesmo como espírito reencarnando, ele se apropriou desse bem que nós falamos aqui. Vamos falar. E confirma: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se algum dele comer, viverá eternamente. Está claro? Esse pão, que é a ideologia do Cristo. Está claro que a vida eterna é a vida sem reencarnar? Está claro. Conclui assim sua posição doutrinária. O que verdadeiramente vale, são os conhecimentos e a prática desse mesmo conhecimento. Nós temos que conhecer os evangelhos e praticar os evangelhos. Não há evolução moral sem desenvolvimento e sem expansão do amor imanente em cada espírito. O maná é o modelo do assistencialismo, e nem por esse milagre os judeus modificaram-se moralmente. Você acha que os judeus se modificaram depois do maná? Pelo contrário, teve N problemas. O fenômeno não modifica a moral do outro, fanatiza, se não tiver o polo do raciocínio, da compreensão e do estudo da filosofia e da área experimental, do espiritismo. Jesus é o pão da vida, o alimento espiritual que produz a modificação moral. Jesus são os ensinamentos, sua ideologia. Está escrito nos profetas, Isaías, no profeta. E serão todos ensinados por Deus. Está lá. Está lá em Isaías. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, vem a mim. Todo esse que começa a me entender e entender esse sentido da vida, vem a mim. João: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquilo que me enviou, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, quer dizer, não está mais submetido à lei da causa e efeito, passa da morte para a vida, não reencarna mais. Eu vou repetir com clareza, tá? Porque tem um lado aí sinistro na doutrina espírita, não, nos palestrantes espíritas ou no ensinamento espírita, que estão nos apertando com sofrimento, expiação. Que é isso, pessoal? Não podemos dar um pulo muito maior do que tudo isso. Nós somos muito mais do que tudo isso. Nós temos uma parte divina em nós. Temos Jesus como modelo. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, crê em Deus. Quem ouve essas palavras e crê em Deus, tem a vida eterna. Ou seja, não entra o juízo, não está submetido à lei da causa e efeito. Passa da morte para a vida, não reencarna mais. Não é isso que nós queremos? Ter uma felicidade na vida futura? Ou será que o Espiritismo veio para resolver a vida presente? Ele não veio para resolver a vida presente. Ele veio para melhorar a vida presente, mas nos dá um outro sentido na vida espiritual. Acresce que os ensinamentos transmitidos por Jesus acompanham o espírito vida após vida, foi isso que eu falei. Encarnação após encarnação, desencarnação após desencarnação, nas vidas carnal e espiritual. Poxa, depois desses ensinamentos nós ficamos poderosos. Vamos levar isso para muitas vidas. Vamos ter uma grande descoberta. O que vale o maná para isso? Comer o maná nós morremos. Mas esses ensinamentos, esse pão da vida, esse realmente nós levamos para nossas outras vidas. Este é o verdadeiro bem, já que jamais o espírito moral e intelectualmente retroage. O espírito não volta. Se ele chegou a um nível moral, ele não pode cair mais. Se ele chegou a um nível intelectual, ele não pode cair mais. Ah, vamos dizer, mas o fulano, na outra vida, ele foi um gênio na física, ele está aí hoje nessa encarnação como um sujeito que tem uma idiotia, que tem é autista, tem um problema de limitação de inteligência, ele caiu? Não caiu nada. O espírito dele
continua inteligente, continua com a capacidade, continua com a sua física, só que ele está impedido de expressar essa inteligência por uma deficiência do próprio cérebro, que para ele é uma expiação. Vai ver que ele utilizou a inteligência, Deus que me perdoe, igual aquele que soltaram a bomba atômica. O que vai acontecer com aqueles físicos, né? Que programaram aquilo ali para soltar lá, né? Que karma, né? Que destino eles contraíram para eles. Então eles são os gênios da física atômica, física nuclear, mas vão vir como? Né? Só Deus sabe. Então o espírito não retroage, embora na encarnação possa ter uma aparente retroação, mas que é apenas limitação da vida física, não do espírito. O bem moral nos leva aos céus da eternidade. A caridade cheia de amor é o maior bem que podemos adquirir. Dentro de tudo isso, se eu perguntar qual é o maior bem que nós poderemos conseguir, será dinheiro, fama, beleza? Sei lá, o que vocês quiserem, que idealizarem, não. O grande bem que a gente leva dessa vida para outras vidas, e nessa vida é o ato de amar a Deus, amar o próximo e com isso sermos caridosos. Nada pode superar isso. E nos torna pessoas altamente fortalecidas na vontade e na superação dos problemas. O assistencialismo, embora social e humanitariamente necessário, fica para uma única vida. Por isso que Jesus disse: vós comeram o maná no deserto e morreram. Então esse é o ponto básico. Ainda tem um tempinho que eu queria passar a vocês. Vocês têm que sair desse ciclo fechado de palestras espíritas, que é a mesma comida de sempre. Não sai daquilo. Muda o palestrante, mas o tema sempre é o mesmo. Não sai daquilo. Lei da causa e efeito, reencarnação, prova e expiação, e blá, 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 trivial comum, arroz com feijão, batata frita, ovo, acabou, pronto. Pessoal, nós podemos comer coisas muito melhores, esse pão espiritual. Basta entender, basta ler e basta ter essa vontade de moralmente nos modificarmos. Por isso que isso aí é a grande multiplicação dos peixes e dos pães em nós, que não são nem um peixe, não são pães, não são maná, mas é a grande modificação nossa de ter um foco na nossa vida, que é a coisa mais importante que nós podemos ter, que é desenvolver o processo do amor e com ele a caridade. Então ficou claro isso para vocês? Então vocês podem se libertar de tudo isso. Não sou eu que estou dizendo, são os evangelhos com as citações aí que estão autenticando tudo que está sendo dito hoje na aula. Agora vamos ver algumas coisas interessantes também, de forma geral. Sinais. Os sinais, né? Definição auxiliar. Era a crença entre os judeus o advento de líder espiritual que viesse remir o seu povo dos pecados, privações e sofrimentos, instaurando o reino de paz e prosperidade sob as bênçãos de Deus. Esse escolhido foi chamado de ungido, hebraico Maciá ou grego Christos. Em nossa língua ganhou como tradução o nome de Messias, pelo hebraico, ou Christos, ou Cristo, pelo grego. Para ser identificado em sua missão, como também para autenticar a sua identidade, o Messias deveria dar os chamados sinais. 2 pontos: milagres, profecias, curas e outros efeitos concebidos como sobrenaturais. Os sinais seriam, portanto, a comprovação da identidade messiânica. Mas não são. Porque há muitos falsos profetas que dão sinais maravilhosos, que dão efeitos físicos maravilhosos. Que me perdoe o pessoal lá de Bangu 1 e Bangu 2. Em Bangu 1, Bangu 2 está cheio de média de efeito físico. Se nós formos trabalhar lá, vamos conseguir materialização de espírito com eles. Mas eles têm um caráter difícil, que me perdoem. Então a mediunidade não tem nada a ver com a moralidade do indivíduo, com a evolução, nada a ver. E o médium de moral baixa pode dar sinal. Por que não? Claro que dá. É só manipular as leis espirituais, como um físico manipula as leis da eletricidade, da mecânica, etc., da física, etc.
Então, são os sinais. Mas o maior sinal de Jesus é o seu ensinamento moral. Esse é o maior sinal, entre aspas. Jesus, as fases ou etapas da sua missão. Tem 3 fases a missão de Jesus. 3. Primeiro, fase, é a produção dos sinais. Primeira fase, produção dos sinais. Efeitos físicos, transformação da água em vinho, citamos aqui, nas bodas de Caná, a cura de um leproso, de um criado de um centurião, e vai por aí. O acalmar de uma tempestade, isso está aqui em Mateus, etc. Com isso, Jesus atrai para si a curiosidade e a atenção do povo, ao tempo de tornar pública sua identidade messiânica. Primeira fase é a fase dos sinais. Segunda fase, se dá com a pregação evangélica, propriamente dita, constituindo assim o corpo da sua doutrina, no que é fortalecida pelo seu exemplo moral e as atitudes de amor, sabedoria e caridade. Quer dizer, o corpo da doutrina dele, realmente a parte mais importante, é a segunda fase, onde ele passa os evangelhos, passa seus ensinamentos e autentica ele mesmo seus próprios ensinamentos, não com sinais, mas com o seu exemplo de vida. E a terceira fase é a que se dá quando da sua ressurreição, a vitória sobre a morte, testemunhando por si próprio a imortalidade da alma e com isso a existência da vida futura e do mundo espiritual. Porque ele falava, o reino do céu, o reino do céu, o reino do céu é o meu Pai que está no céu, quer dizer, mundo espiritual. A vida eterna é a imortalidade. Então, nessa terceira fase, ao ele vencer sobre voltar ressurreto, que é materializado, não era o corpo dele, era a materialização, então, mas foi chamado ressurreição. Então, a partir disso, ele mostra que ele venceu a morte. Ele é um espírito imortal. Ele sendo imortal, há um reino imortal, que é o reino espiritual. Então, ele corporifica nesse plano dele, desde o sinal, que é a coisa mais elementar, que é o fenômeno, até o núcleo denso da doutrina dele, núcleo denso do ensinamento dele, que é a doutrina, que é a caridade, até a eternidade da sua existência, quando ele vence a morte. São as 3 fases. E nós achamos, e também os outros espíritas acham, estudiosos, que sem a ressurreição, ele ia ficar só como um profeta, tá? Se não há ressurreição, Jesus podia ser um Daniel, um Isaías, podia ser um profeta. Como tantos outros profetas ensinaram esses valores morais, esses valores espirituais. Mas ele se diferencia nesse momento dos profetas, porque ele volta após a morte. Bom, então são essas 3 fases. O maná, se vocês quiserem saber, os judeus passavam privação, fome no deserto, a caminho da terra prometida, quando Deus então exclama. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos darei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então, aí, Êxodos. O que é esse maná que caía do céu? Aparecia após a evaporação do orvalho, formado durante a madrugada. Era algo bem pequeno, flocado, lembrava a geada branca. Geralmente era cozido, moído ou assado, sendo transformado em bolo. Esse era o maná. E, finalmente, filho do homem, Jesus diz que é filho de homem, é um termo comumente utilizado pelos judeus para simplesmente designar o homem, o ser humano. O homem tornava-se inexpressivo em sua finitude e limitações frente à grandiosidade de Deus. O filho de homem era um ser inexpressivo frente a Deus. Era uma atitude muito humana. O filho do homem é também a oposição ao filho de Deus, este cuja encarnação é cheia de divindade e superioridade espiritual. Jesus, para não se distanciar do povo, como ele era humilde, mostrava-se simples e comum e frequentemente se nomeava filho do homem. Para manter a simplicidade dele, ele não dizia filho de Deus. Quem foi botar Jesus lá em cima foram instituições religiosas, porque ele definitivamente não criou nenhuma religião, não criou nenhum templo, não criou nenhum ritual, não criou nenhum culto, não criou nenhuma teologia, não criou nada. E nem escreveu.
mas deixou os ensinamentos dele, que pela força moral, eles são eternizados agora e chegam até nós hoje, nessa noite tão amiga e tão inesquecível. E a Páscoa dos judeus é a passagem, que é uma festa religiosa dos judeus, comemorativa da sua libertação da saída do Egito. Na Páscoa, durante 7 dias seguidos, come-se um pão ázimo, que é um pão sem fermento, evocando-se os sofrimentos passados ao tempo da escravidão no Egito. Então era isso que nós queríamos passar a vocês. Essa apostila aqui, ela vai ser entregue com esse item de hoje. Ainda teremos mais uma aula, como eu falei, sobre a Epístola de Paulo aos Coríntios, mas eu acho que quem não dormiu, quem dormiu a gente pediu para cutucar. Luizão, acordado aí? Firme? Fala. Obrigado. O Luizão é um motorista, ele tem que vir aqui, senão não fica bem comigo, fica sujo. Então, pessoal, nós temos essa liberdade, temos essa felicidade em nós. Está lá. Não é isso que está sendo passado para vocês. Não é isso, não. Não é desgraça, não é sofrimento, não é apocalipse, não é nada disso, não. Não é o fim do mundo, nada disso existe para nós. Existe um processo de renovação contínua, sempre no sentido cada vez mais aperfeiçoado, mais evoluído, mais, eu diria, perfectível. Então, era isso que nós queríamos passar para vocês. Eu espero que todos possam dormir essa noite comendo o pão que caiu do céu, comendo Jesus, que é o pão da vida. Obrigado a todos. E... Estou escutando mal? Pois não. Vem cá, jogo rápido. É a Adriana, né? Virgínia. A Virgínia tem que fazer uma pergunta. Estou devendo a ela. Boa noite a todos. A minha dúvida, até de uma aula passada, que por acaso hoje o senhor voltou a comentar, a respeito de pessoas que têm uma mediunidade, mas não têm uma moral, né, correta, né, não têm uma vida correta, hábitos, né? Enfim, como se procede uma mediunidade, uma pessoa que não está numa frequência, né, superior, pura, para poder receber essa espiritualidade, né? Bom, mediunidade é uma qualidade orgânica, como diz o professor Kardec. Assim como a gente tem aptidão para música, para pintura, para as artes, ou para um tipo de trabalho, no comércio, na indústria, tanto faz, para fazer esportes, nós nascemos também com a mediunidade. Ela independe da moral, é uma aptidão. A inteligência pode ser usada para o bem e para o mal. Os conhecimentos podem ser usados para o bem e para o mal. A economia pode ser usada para o bem e para o mal. Está claro? A mediunidade é uma aptidão que nós temos, ela tem uma qualidade orgânica, está no nosso próprio organismo, independe da nossa moral. Sim, mas eu digo assim, o nosso corpo, ele não tem que estar, entre aspas, purificado para que se manifeste uma espiritualidade tem que estar superior? Purificado para você sintonizar com os espíritos elevados. Isso, nesse sentido. Se você não tem mediunidade, mas não tem elevação moral, você vira vítima da obsessão. Você começa a receber a sintonização de espíritos de baixa formação moral e a coisa evolui a tal ponto que às vezes que a pessoa fica obsediada, fica com transtorno. Sim, então o senhor confirma que para receber uma frequência superior, elevada, a pessoa tem que ter um preparo, né? Ela tem que estar num preparo de abstinência de carne vermelha. Abstinência de sentimentos impuros. Porque Jesus disse alimentação? Jesus diz que pela boca, não é o que entra pela boca e sai pelos orifícios naturais é que prejudica o homem. É sim o que ele tem na boca, porque o que ele tem na boca está no seu coração.
são os sentimentos. Essa coisa de comer, não comer, isso aí realmente prejudica um pouco a mediunidade, eu também acho. Mas não é por aí, não é pelas coisas exteriores, é justamente pela nossa modificação dos nossos valores morais. Porque os judeus criticavam ele, né? Que ele pegou um pão, não lavou a mão como os judeus mandavam, e ingeriu o pão. Disseram, não é quem come o pão e não lava a mão antes? Isso não é o que entra pela boca e sai pelos orifícios naturais que suja o homem. É o que ele tem no coração, porque o que ele tem no coração ele fala pela boca. Agora, a sintonização do médium, preste atenção, Virgínia, vem pela qualidade moral dele. Ele pode sintonizar a rádio Ministério da Educação, escutar uma rádio só de música clássica, ou pode escutar uma música só de funk numa outra rádio. Tá claro? Agora, a sintonização é básica. Há um tipo de mediunidade que não depende basicamente de sintonização, que é a mediunidade de efeito físico. A mediunidade de efeito físico é aquela que leva o indivíduo a dar efeitos físicos. Movimentar objetos, produzir sons, luzes, raps, que são barulhos, estrondos, e fazer curas espirituais. Essa mediunidade de efeito físico, inclusive a cura espiritual, ela é uma energia que o médium passa para o espírito, como se ele fosse uma bateria, um capacitor de energia, e transfere essa energia, cuja base é chamada ectoplasma, e através dessa energia que ele passa, o espírito trabalha e dá o efeito físico. Então, o médium de efeito físico é o único que necessariamente não tem uma moral elevada, embora também deveria ter. Qualquer médium deve ter, por princípio. Ele está trabalhando para o bem, ele tem que saber o que ele está fazendo. Não pode ser estúpido. Ele tem que ter um princípio na vida dele que Jesus nos ensina. Mas a mediunidade de efeito físico é a que dá menos condição, necessidade moral. Embora na nossa doutrina deve ser trabalhado também o médium de efeito físico. Tá certo, obrigada. Vamos. Mais alguém aí? Boa noite. Então, obrigado, Adriano. Então, mediunidade é uma condição orgânica. Nada tem a ver com a moral do indivíduo. Agora, ele sintonizou com o sentimento, ele vai longe. É a pergunta número 18 do Livro dos Espíritos que eu não trouxe aqui. Adriano, você tem que ver. Pergunta Virgínia, desculpa. A pergunta, acho que é 18. Diz assim: pode o homem conhecer tudo? Pode o homem conhecer tudo? E o Espírito responde: não. Deus não o permitiria. Não, Deus não o permitiria. Mas à medida que ele se depura moralmente, ele ganha novos conhecimentos e nova capacidade de compreensão. Essa pergunta 18, ou 16, eu acho que é 18, ela marca o seguinte: à medida que a humanidade for evoluindo moralmente, ela evoluirá no sentido de utilizar o conhecimento intelectual de uma forma mais avançada e para o bem. Então, essa pergunta, ela marca que a evolução intelectual tem, ou queira ou não, uma dependência em relação à evolução moral. Embora sejam coisas distintas. Nós temos um gênio da física que pode ser agnóstico, pode ser ateu. Mas ele não vai poder ir mais além com a física dele se não tiver um sentido ético para a aplicação dela. Porque ele, aplicando a inteligência física dele, de uma forma negativa, isso repercutirá sobre ele e sobre a humanidade. Então, a nossa evolução sempre estará na dependência da nossa moralização. Evolução nas leis, evolução na ciência, evolução nos conhecimentos, evolução na biologia, evolução tudo. E chegará um momento que nós seremos tão moralmente evoluídos que não vamos precisar mais de quê? Da reencarnação, e nem vamos ter doenças. Porque a doença é uma reação que a lei divina faz ao indivíduo que moralmente não se conduziu bem. Então ele traz para ele a doença. Traz para ele a situação negativa. É a lei da causa e efeito. Então a base... Pois não, Wagner.
Fala. Fala alto. Tem dúvida. Tem que dar o sentido positivo à doença. E não do débito. Quiser, isso é da vida passada, você é um transgressor, esse sinônimo. Você é um transgressor, você é um culpado, você é um violei a lei divina, você agora está sendo castigado, punido, enfim. Isso é um sentido, uma explicação negativa em cima da doença. A explicação positiva é o seguinte: isso aí é que você cometeu atos dolosos, transgrediu, mas a doença é um mecanismo de expulsar a energia negativa que você acumulou. Essa energia negativa está onde? Está no seu perispírito. Não é? Esse perispírito está impregnando o seu corpo físico. Pegou uma célula, deu metástase na célula, formou o câncer. Não é? Então, na realidade, esse câncer para você é o expungimento, é a libertação de uma energia negativa que estava acumulada. Então, nós vemos a doença não como um sofrimento, mas como uma libertação do sofrimento, que é a ignorância. A gente tem que dar sempre o lado, limpar, sempre positivo, senão vai assustando os caras, né? Não, mas a gente não precisa que eles acreditem, a gente tem que falar e doutrinar, mas se quiser, senão, né? Então é isso aí, pessoal. Então vamos terminar a aula sempre positivo. Tudo é positivo, hein? A nossa visão, né, diante do conhecimento. Mas eu sempre entendi que para um ser receber uma orientação espiritual, ele teria que ser uma pessoa de moral, tá? Uma boa orientação espiritual, sim. Então, o senhor me diz que um ser que não tem, como o senhor citou quem está lá no Bangu 1 e 2, que são pessoas que não têm desvio de caráter, né? Eles podem ser portadores de efeitos físicos. Isso. Excelentes médios de efeitos físicos. Excelentes? Excelentíssimos. Mas esses efeitos físicos, eles viriam como uma obsessão para eles ou não? Não, eles têm ectoplasma para dar, eles têm uma bateria imensa de energia ectoplasmática que o espírito pega e materializa e dá efeito físico. Ah, então seria uma bateria de estagnada, que está estagnada, que eles... Não, eu não sei bem se está estagnada, se está ativa. Eu sei que lá tem excelentes médios de efeitos físicos. Até era bom se tivesse tempo de trabalhar um pouquinho lá e dar uma opção de fenômeno com os bandidos todos, desculpam, esses transgressores da lei, e ver que até isso acontece lá. Para desmistificar essas coisas. Dizer que tem um santinho que está materializando as coisas. Não é por aí, não. A anti-Goécia, que trabalha aqui, que é anti-magia negra, são os efeitos físicos que os magos negros produzem. E tem que abrir. A anti-Goécia antigamente era poderosa, hoje não. Então ela abria os efeitos físicos dos magos negros. Então não necessariamente alguém para receber uma comunicação espiritual... Não, a comunicação não, efeito físico é ação sobre a matéria física. É som, ruído, barulho, cura espiritual, sobe e desce a mesa, apaga e acende as luzes, barulho à noite, janela abre, corre. Isso é o efeito
matéria física. É, o nome Comunicação espiritual vai depender do nível evolutivo de cada do um. médium. Eles vão receber comunicação, por causa de comunicação também. Quem quiser se consultar, pode se consultar, mas eu não sei se vai ser confiável. Tá, ok então. Obrigada. Vamos terminar então. Ave Maria. Jesus, estamos terminando a nossa aula, oferecemos a vós tudo aqui que foi dito e alegramos-nos porque a vossa mensagem, como vós passastes na nossa Bíblia, nos Evangelhos, foi transmitida dentro daquilo que podíamos fazer. Acreditamos que os nossos alunos receberam isso e hoje eles se alimentarão com esses ensinamentos que é o vosso pão espiritual. Mestre amado, pedimos por esses irmãos, cujos nomes estão nesses papéis aqui, que sejam assistidos, consolados, enfim, atendidos pelos espíritos socorristas, médicos, e que cada um no seu problema tenha solução e equacionamento. Pedimos por esses irmãos que desencarnaram, na nossa vida, nova vida espiritual, aonde se encontram, tome conhecimento do mundo novo que se encontram. Pedimos por Cristina Beatriz André Kistler, 2 anos desencarnada. Enfim, por todos esses irmãos que estão aqui e pela essa criança, que cumpriu o seu papel nessa encarnação, desencarnando aos 2 anos. Enfim, em vosso nome e em nome de Deus, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixastes. Vamos todos juntos, respirando fundo, sentindo a grandeza de estarmos ligados a Jesus, através dos seus ensinamentos e através da doutrina espírita, que nos dá toda essa grandeza de compreensão daquilo que Ele nos passou e nos passa. Vamos juntos, esse grande coração que Jesus nos traz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, damos por encerrados os nossos trabalhos no dia 10 de outubro do ano 2011, pela graça de Deus. Assim seja. Amém.